Fala galera que acompanha o Futebol na Veia, tudo bom com vocês? Eu sou Alexandre Vieira e o Manchester United contratou Donny van de Beek, jogador meio-campista que já há 2 temporadas se destaca no Ajax. Mas onde Solskjaer vai encaixar Van de Beek neste meio-campo do Manchester United? É isso que a gente vai conversar hoje. Antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Futebol na Veia. Tá certo? Bom, primeiro de tudo, Donny van de Beek, um jogador assim espetacular, há 2 temporadas já se destaca no Ajax. Numa primeira temporada depois lá, que foi as semifinais da Champions League, onde o Ajax chegou, quase foi a final, ele foi especulado e fortemente especulado no Real Madrid, mas não houve o acerto. Nessa janela parecia que o mais próximo seria o Barcelona, porque o Ronald Koeman é o novo treinador do Barcelona e era o antigo treinador da seleção holandesa, então tudo meio que se conectava. Mas ele foi para o Manchester United, contratação de 45 milhões de libras, algo em torno, na cotação atual, entre 428 milhões de reais, é uma bela grana. Bom, falar um pouquinho das características do Van de Beek para depois entrar no Manchester United. O Van de Beek, para mim, uma das principais características dele é a infiltração, é a chegada ao ataque. É muito fácil você ver em ataques construídos pelo Ajax, em contra-ataques, você via bastante o Van de Beek pisando na área. É uma característica muito forte dele, mesmo sendo meio campista. Ele sempre trabalhou muito na parte central ali do meio campo e infiltrando, chegando na área, muito para fazer a assistência, até gols, ou até, digamos, a assistência da assistência, né? Que é aquele penúltimo passe antes da assistência para o gol. E tanto é que os números dele na última temporada são muito bons para o meio campista, né? De 37 jogos que ele fez com a camisa do Ajax, foram 10 gols e 11 assistências. E ele sempre se destacou bastante nisso. E num elenco do Ajax que tinha um Tadic funcionando bem como um falso 9, o Tadic, hora ou outra, sempre ele saía para o lado esquerdo, para o lado direito, saía para puxar a marcação, e aí que o Van de Beek se dava muito bem, porque ele tinha um espaço, ele abria espaço na defesa adversária. Então ele causa essa bagunça na defesa adversária, e às vezes ele mesmo faz o gol, ou dá assistência, ou dá, como eu disse, o terceiro passe. Então a principal característica do Van de Beek é essa. Ele não é um grande passador, apesar de não ser ruim. Ele não é um grande finalizador de fora da área. A grande característica e a mais peculiar, né? Porque é difícil você achar um jogador com essas características hoje no futebol atual. E o Van de Beek faz isso muito bem. E como encaixar isso no Manchester United? Logo de primeira, ele entra numa faixa de campo que é do Bruno Fernandes. Mas, óbvio, você não vai tirar o Bruno Fernandes porque foi o melhor jogador do time na temporada passada. Aí você pensa, Pogba? Também não. Muito pela estrela que é o Pogba no Manchester United, e também porque ele fez uma reta final de temporada muito interessante. E esse encaixe Bruno Fernandes e Pogba foi muito bacana no Manchester United na temporada passada. Infelizmente não conseguiu a vaga para a final porque teve um Sevilla ali na frente, mas foi uma temporada muito digna do Manchester United, que conseguiu a vaga para a próxima Liga dos Campeões, para essa Liga dos Campeões que teremos aí em setembro. Então, se você pensa, Pogba e Bruno Fernandes não vão sair porque são a grande alma do meio campo. E lá no ataque você tem já um funcionamento muito pré-definido, que é o Greenwood na ala direita, que fez muito bem esse papel, um jogador que sabe finalizar com os 2 pés, rápido, veloz, jovem. O Rashford também muito bem lá no lado esquerdo, e o Martial funcionando muito bem como esse falso 9. Inclusive, acho que o Van de Beek vai se dar muito bem com o Martial, porque o Martial ele tem características de ser um ponta, e ele está colocado como um centroavante e deu certo na última temporada, mas ele sempre tem essas características de sair bastante da área, então acho que o Van de Beek vai se dar bem. Mas aí você pensa, tá fácil, né? Tem o Pogba, tem o Bruno Fernandes, então vamos tirar o primeiro volante, que é o Matic. Só que o Matic ele dá toda a sustentação para esse meio campo, e ele é o cara da saída de bola. Aí você pensa, não, coloca Van de Beek e Pogba, e os dois vão revezando na saída de bola, no sistema defensivo, e isso você pode meio que destruir o seu sistema defensivo, porque o Van de Beek ele não tem essa característica de dar um respaldo para a defesa, mas também não tem uma saída de bola tão qualificada assim. Como eu disse, a principal característica do Van de Beek é essa filtração, é esse último passe, é o último passe que eu digo, é a finalização da jogada, né? Ele é muito bom para essa finalização de jogada.
e não vai dar muito, não daria, na minha visão, ao meu ver, lógico, se você mudando uma estrutura tática, colocando um lateral esquerdo mais defensivo, até 3 zagueiros, isso pode funcionar. Mas eu tô bem curioso para saber como o Solskjaer vai conseguir implementar o Van de Beek e não para que ele não perca a característica, mas que essa característica que ele tem bastante dê certo no Manchester United. Tô curioso. Será que vai ser uma primeira temporada de adaptação do Van de Beek? Porque, lembrando, o De Ligt teve dificuldades na sua primeira temporada com a Juventus. O De Jong também, apesar do Koeman falar que ele jogou numa posição que não é a dele, mas ele jogou de uma maneira diferente e não rendeu também. Então você tem uma série de jogadores daquele próprio Ajax que não deram certo no primeiro momento, assim, a sua saída. Então eu acho que o Solskjaer vai ter que saber lidar muito bem com isso, de dar oportunidades, de cuidar dessa maturação do Van de Beek, porque eu acho que no primeiro momento ele não será titular. Ele pode ser e vai ser um grande ganho de médio a longo prazo, porque ele tem tudo para ser um dos melhores jogadores e um dos melhores meio-campistas do mundo. Mas se der certo, se continuar dando certo esse encaixe que deu no final da temporada, eu creio que dificilmente veremos o Van de Beek como titular. Vai ser uma grande opção. Eu acho que ali no meio campo, principalmente se não tiver Pogba, se não tiver Bruno Fernandes, ele é a primeira opção disparado. É uma grande, na minha visão, é um 12º jogador para essa próxima temporada, muito interessante, que eleva sim o patamar do elenco do Manchester United. Mas olha, eu vejo muita dificuldade em colocar ele como titular nesse elenco dos Diabos Vermelhos. Você concorda comigo? Não concorda? Deixa aí nos comentários, quero ouvir a sua opinião também. Onde você acha que ele pode se encaixar nesse time do Solskjaer? Então até o próximo vídeo, tchau!